Acho que esse é o objetivo, né? Você montar uma empresa e essa empresa cresça, apareça e te coloque dinheiro no bolso, né? Eu ter a clareza e conseguir passar a segurança para o cliente, por que o meu valor é esse? A lucratividade, ela é extremamente importante para que você consiga crescer de forma saudável. Então, essa busca por mais clientes, como vender para mais clientes, é uma pergunta que tem que ser feita e buscar o como fazer isso, né? Para colocar em prática. Os números existem para serem analisados. E não adianta nada eu gerar o número, gerar a informação, não analisar e não fazer nada com ela. Para que os clientes comecem a dizer assim, eu vou ter que ter os clientes que digam não. E tá tudo bem. Gestão muda o jogo de qualquer negócio. Estamos no ar com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Seja muito bem-vindo. Sou Marcelo Henrique e aqui comigo minha sócia, minha parceira de negócio, minha companheira de podcast, de empresa, de vida. De tudo. De tudo. Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Bem-vinda. Estamos aqui para mais um podcast. Mais um podcast, o nosso episódio 25. Boda de prata. 25, nosso episódio 25, para comemorar esse episódio 25. Hoje o tema está mais que especial. Está mais que especial. É a necessidade das empresas. O que toda empresa quer fazer? Vender mais, vender Todo mais, empresário vender mais. quer crescer sua empresa, gerar mais lucro. E hoje a gente trouxe um tema especial, onde a gente vai abordar 3 formas clássicas de aumentar o faturamento com um ponto interessante. Sem investimentos ou com pouco investimento. Com baixo investimento, às vezes com zero investimento. Com zero investimento. Então nós vamos falar de estratégias, algumas pouco conhecidas, outras bem conhecidas, mas pouco utilizadas. Esse ponto é importante. Esse ponto é importante. É bom você ficar atento com isso, porque aqui nós vamos abordar algumas coisas hoje. Esse podcast está demais. Você está chegando agora, já começa a compartilhar com todo mundo aí, manda para alguém que tem negócio, porque nós estamos falando de aumentar faturamento. E aumentar faturamento nós vamos falar de coisas óbvias e coisas não tão óbvias. As óbvias, aquilo que você... mas isso eu já sabia. Vai ter coisa aqui que talvez você vai falar, mas isso eu já sabia. A pergunta que você precisa se fazer quando você chegar nesse ponto é: eu estou implementando ou eu só sei? Estou colocando em prática. Já estou colocando em prática, porque tem algumas coisas que são óbvias, que nós estamos falando com clássicos de gestão. Então, se você já sabia e você ainda não está implementando, aqui nós vamos dar uns insights importantes para que você consiga implementar. Porque é aquele negócio, o que eu sei sem implementação é pior do que se eu não soubesse. Sim. Porque se eu não sei, está tudo bem. Né? E é isso que nós vamos fazer. A nossa provocação diária, provocação semanal. Semanal. Toda semana vem uma provocação nova. Nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Esse nosso canal de bate-papo para você que tem um negócio, para você que é empreendedor, para você que está aspirando a ser empreendedor. E aqui toda semana a gente te provoca a uma mudança positiva. Esse é o nosso propósito, provocar uma mudança positiva, trazer alguns insights importantes para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, para que você consiga ter a percepção e implementar no seu negócio. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, às 7 da manhã, conteúdo novo, fresquinho, para que você possa ajudar a sua empresa a se tornar uma empresa mais lucrativa, que você possa contribuir para você e para a sua empresa, para a sua equipe. Então, sempre conteúdo novo, conteúdo de valor. Então, o que a gente traz aqui são conteúdos práticos e objetivos. O feedback que a gente está tendo aí dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, é que realmente eles estão ouvindo e muitos deles já estão conseguindo colocar em prática. Eles falam, nossa, aquela dica que vocês deram, aquele comentário que vocês fizeram, já mudou o meu jogo, já mudou algo na minha equipe, já mudou algo no meu financeiro, já mudou algo na minha empresa. Então, eu acredito que se você ouve nosso podcast com atenção, com intenção e consegue já pegar os insights e colocar em prática, você sim já vai ter resultados. Para esse em especial, não tem um insight. Tem um desafio já. Tem um desafio. Não sei se você chegou a olhar no final aí. No final. Montei um desafio para você que está chegando agora. No final, vai ter um desafio que se você implementar, e eu estou dizendo isso porque a gente já fez esse desafio em outras oportunidades com outros empresários, você vai colocar dinheiro no bolso. Você vai colocar dinheiro no caixa da sua empresa, tá? Em poucos dias. Então fica com a gente está só começando o podcast Empresa Mais Lucrativa e o papo de hoje é sobre 3 formas de aumentar o faturamento da sua empresa com baixo investimento ou até mesmo sem investimento. É isso? É isso aí, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá que a gente está preparado aqui. Então, Marcelo,
A busca pelo crescimento do faturamento é uma busca constante dos empresários, né? Todo empresário quer crescer, todo empresário quer faturar mais, quer ganhar mais dinheiro, fazer com que a sua empresa cresça. Nesse mercado que está tão competitivo, que exige cada vez mais dos empresários, existe uma regra para alavancar, para alcançar esse objetivo? Tem. Tem uma regra? Tem várias regras. Eu não sou um homem de muitas regras. De muitas não é tão regras. regrado, Não sou tão assim. regrado, né? Não sou a pessoa mais regrada do mundo. Mas existe vários caminhos, né? Qual o caminho que tu traz aqui? Pensar para fazer um bolo, tem várias receitas. Tem a receita da mãe, a receita da avó, a receita da esposa, a receita da internet. Tem várias receitas. E não tem, talvez, uma regra para que um negócio performe. Tem, eu acho que um conjunto de regras que podem ser utilizadas em determinado tempo e determinado momento de empresa. Mas eu gosto de encaixar 3 pontos. Eu acho que, sim, independente da regra que você utiliza, 3 pontos são importantes para que você consiga construir uma empresa que cresça de verdade e que performe. Acho que esse é o objetivo, né? Você montar uma empresa e essa empresa cresça, apareça e te coloque dinheiro no bolso, né? Te dê lucro de verdade. E o primeiro passo para que você consiga montar essa empresa? Do que nasce essa empresa? Normalmente, né? E normalmente mesmo, nasce de um sonho. O sonho nada mais é que essa visão empreendedora. Então, acho que o primeiro passo para que isso aconteça é a visão empreendedora. Sonhar, ter o desejo realmente, aquele desejo ardente de conseguir colocar a coisa em prática e fazer realmente acontecer. Acho que a visão empreendedora é um primeiro passo, só que ela sozinha não funciona. E ela sozinha, muitas vezes, ela quebra algumas empresas. Porque o empresário tem a sua visão empreendedora e acha que isso já é o suficiente e ele esquece de um segundo fator, que é extremamente importante, fundamental, não só quando a empresa está iniciando, mas principalmente quando a empresa está iniciando, para que ele comece do jeito certo, que é o planejamento. Eu, a partir do momento, hoje eu estava fazendo uma programação com um empresário e a gente está montando um novo negócio, que ele já estava com isso na cabeça há um bom tempo. Só que ele não conseguia organizar isso de uma forma que se tornasse viável. O planejamento serve para isso. Então, assim, eu tenho uma visão empreendedora, só que se eu não tiver um planejamento assertivo, pensa. E o que é planejamento? Planejamento é pensar em oportunidades e problemas antes que eles aconteçam. A gente já falou isso, tem um podcast falando sobre planejamento estratégico. Então, os detalhes disso. Então, eu tenho a minha visão empreendedora. Na visão empreendedora, é legal isso, porque assim, a sala dos sonhos da Disney, né? Tudo é possível. Quando eu entro no planejamento, eu vou pensar nos porquês, nos comos, nos detalhes da operação, e aí eu vou achar instrumentos necessários para que eu entre no terceiro pilar, que é a execução massiva, com intensidade, para fazer acontecer até dar certo. Então, receita para conseguir levantar e fazer funcionar o negócio, eu acredito que esses 3 ingredientes, independente da receita, independente da fórmula que vai se utilizar, esses 3 ingredientes eu acredito que eles sejam obrigatórios. A visão empreendedora, a vontade de querer fazer algo diferente, a capacidade de planejamento, de entender, de montar o seu planejamento e a execução massiva. Acho que se qualquer estratégia que você utilizar, se você tiver esses 3 ingredientes, as chances de dar certo são extremamente superiores do que se você não usar esses 3 ingredientes ou esquecer de algum deles. E o que é importante entender é que a falta de algum deles, né, eu só ter a visão empreendedora e o planejamento, né, são aqueles empresários que não tiram do papel, né, que não tiram um plano do papel, não tiram um desejo do papel, que ficam planejando, estudando, fazendo mais uma pós, mais um MBA, mais um curso, ainda não estou pronto, né, porque não vai a campo, não vai executar. E eu acho que essa execução que tem que ficar bem claro e entender que o jogo, muitas vezes a gente perde também, e tá tudo bem. Faz parte do jogo tu perder e tu ganhar. E essa execução, muitas vezes, ocorre uma certa desistência, porque nas primeiras tentativas não deu certo. Sim. E aí o empresário, ele, não, acho que realmente eu não nasci para isso, eu vou voltar, né? Então, daqui a pouco precisa, sim, corrigir a rota, precisa, sim, melhorar algo no planejamento. Vamos fazer uma brincadeira. Suas brincadeiras são meio perigosas, vamos fazer uma uma brincadeira rápida com você que está nos assistindo, você está nos ouvindo. Visão empreendedora mais execução, menos planejamento é igual?
Responde aí, tenho medo de errar. Tipo assim, a visão empreendedora Sim. com a ação, com a execução, é o típico DOM. Porque eu agi sem pensar. Tu vai fazer, mas sem... tu não sabe, tu só faz, né? Só faz. Então cortamos o ingrediente, que foi o planejamento. Ah, legal. Agora eu vou cortar a visão empreendedora. Planeja e executa. Vou planejar e executar. Vai ser, sabe aquele negócio frio? Sem um sonho, sem um desejo. Então assim, eu estou planejando e eu estou executando. Isso funciona muito bem para o teu gestor. O gestor que você vai contratar, ele tem que planejar e executar, frio e calculistamente. Agora, você, como empreendedor, você tem que ter a visão empreendedora. Então, estamos falando aqui com donos, com empreendedores. Sim. Então, eu não posso não ter a visão empreendedora, porque senão eu não vou nem ter argumentos para planejar. Planejar o quê, sabe? O meu gestor, ele tem que usar esses dois ingredientes, planejamento e execução. E acontece muito de a gente perceber, inclusive, quando os nossos vários clientes, quando chegam para a gente, né, no processo de mentoria, no processo de consultoria, treinamento, enfim, dos nossos vários produtos que nós temos aí para ajudar os empresários, chega muito os empreendedores executando, né, sem planejamento. Empreendedores executores. Exatamente. Né? E aí tem o que acontece muito, que é o não existir o último ingrediente. Que é a execução. execução. E aí a gente entende que a execução muitas vezes ela não existe, que daí vem o que eu trabalho muito também nas empresas, é a questão da equipe. Por que eles não executam? Porque eles não têm alguém eles não têm tempo, eles são os donos, eles fazem 1000 coisas, não conseguem executar, não conseguem ter alguém com confiança ou credibilidade, ou que tenha treinado o suficiente para aquela pessoa consiga executar, e aí morre, né? A falta de execução... normalmente se olha para o operacional, mas a falta de execução não é um problema do operacional, é um problema do tático. Exatamente. Porque se pensou muito no que deve ser feito, se planejou muito, tem uma estratégia incrível, um plano de dominar o mercado absurdo, só que aí eu falto o braço para o tático, para a distribuição das tarefas. E aí o operacional não entende para onde se está indo, não executa e você acredita que a falha é na execução. Então assim, esses 3 ingredientes são incríveis. Se eu complementar eles da maneira correta, na dose exata, não tem como dar errado. Acho que por isso a importância de muitas vezes a gente percebe com os nossos clientes, quando eles nos têm como mentores, como consultores das empresas, onde a gente vai puxando e vai colocando a dose certa, né? Agora planejamento é ok, agora a gente precisa para execução. Sim, eu preciso entender para executar o que precisa fazer. Qual é o momento, né? Qual é o momento? Semana passada nós estávamos reunidos com um grupo de empresários, que faz parte do nosso grupo de clientes de consultoria, fazendo uma reanálise do semestre. Montando toda a estratégia, fazendo os acertos, né? Apertando os parafusos certos, trocando as peças necessárias, dando a orientação diante de um novo cenário que a gente está tendo. Para quê? Para que eles ajustem seu planejamento e acelerem de novo a execução. A gente viu ali na reunião empresas que cresceram 37%, 38%, 43%, 50%, 63% no primeiro semestre, no comparativo com o ano passado. Olha só, são todas as empresas que estão crescendo acima da média, mas mesmo assim tiraram 2 dias, ficaram intensos ali, concentrados, montando o seu planejamento, pensando no seu negócio, que é o que a maioria das pessoas não faz. Ah, não, aqui não tem tempo. Ah, durante a semana não dá. Ah, porque, sabe, se a pessoa não consegue tirar um tempo para olhar o negócio dele, vai chegar um momento que ele vai ter que parar o negócio para corrigir um problema. Exatamente, perfeito. E nós temos muitos clientes que, quando iniciam um processo de consultoria conosco, eles buscam realmente pelo crescimento do negócio, né? A pessoa vem buscando o crescimento do negócio. Mas, na sua grande maioria, quando eles iniciam, eles têm o seu processo de gestão, processo financeiro todo bagunçado, né? Muitos deles têm do jeito deles. Quando nos encaminham, quando nos pede a tua ajuda, principalmente, né? A gente percebe que, poxa, dá para fazer muita coisa ali para melhorar ainda. Não tendo essa clareza, não tendo essa eficácia, né, a clareza dos números, ela pode prejudicar no crescimento do faturamento. A pessoa chega, ela só quer crescimento, mas ela está tudo desorganizado. O faturamento, a parte de planilhas, a parte de gestão financeira, ela consegue ainda aumentar o faturamento. Com tudo isso bagunçado, até onde ela consegue ir? Vamos lá, vamos fazer um joguinho? Se eu te colocar uma venda nos olhos e pedir para tu pegar um café, quanto tempo tu vai demorar? Um certo tempo, né? Talvez todo o tempo. Não vai acontecer. Se eu fizer isso também, não vai acontecer. Então, os números eles vão dar clareza para o direcionamento.
Se eu não tiver os números claros, onde eu estou pisando, saber qual é o terreno que eu estou pisando, eu não sei se eu posso ou não posso acelerar. Só não sei se a empresa tem margem ou não tem margem. Quem manda é o caixa? Eu não sei se quem manda é o caixa, quem manda é a margem de lucro, quem manda é o resultado do número atrelado ao objetivo da empresa. Quem manda é um caixa muito relativo com a estratégia de crescimento da empresa. Se a empresa ela tem uma estratégia de crescimento muito forte com o objetivo de atingir novos clientes, ganhar espaço de mercado, normalmente ela sacrifica a caixa, ela diminui margem para ela ganhar escala, ela está pensando no futuro. Uma estratégia de empresa de mercado, pequenas e médias empresas, o caixa é muito determinante. Então, porque são empresas que não têm por objetivo a escala, sim a rentabilidade. Por isso que tem que estar muito atrelado ali o objetivo da empresa. Se eu quero ganhar escala, normalmente eu vou ter que sacrificar um pouco a minha margem, ou utilizar quase que a totalidade da minha margem em reinvestimento, que é um processo que se faz muito em startup, né? Startup não gera lucro, se reinveste tudo. Então, porque o crescimento é muito forte. Daí, se eu for analisar, então o caixa que manda. Não manda, porque eu não tenho caixa. Que manda é a velocidade do meu crescimento. Então, tem que entender qual é a estratégia da empresa naquele momento, qual é o objetivo do empresário para aquele ano, para aqueles 2 anos, para os próximos 5 anos, para entender o que ele vai colocar, tanto na parte de precificação, definição de margem, reinvestimento de margem, estratégias de vendas. Porque dentro de cada produto ou cada serviço que ele tem, chama isso das nossas fontes de lucro, ele tem produtos e serviços que têm margens melhores, produtos e serviços que têm margens menores, só que são impulsionadores, que impulsionam outras vendas. E aí qual que é o foco para vender mais? Qual que é mais negócio da minha empresa vender? Então eu preciso determinar isso. Só que quem que vai determinar para onde que eu vou? Os números. Então não olhar os números não me diz, eu não tenho informação de quanto que eu posso investir em marketing, por exemplo. Eu não tenho informação de quanto que isso está me dando de margem líquida para saber se eu posso realmente acelerar isso, se eu posso me dedicar a isso ou não. Então assim, os números é o essencial para qualquer tipo de estratégia. Sempre que eu inicio um processo de consultoria, um processo de análise de uma empresa, a gente começa com um diagnóstico financeiro para entender de fato onde a gente está pisando, como é que está a situação financeira da empresa, se tem torneira aberta, se a gente precisa fazer algum ajuste na estratégia financeira da empresa, para depois sim a gente mexer na estratégia comercial, na estratégia de planejamento, porque os números vão me dizer para onde eu quero ir. Acho que é muito bom, é muito importante, que faz com que o empresário entenda o seu momento atual, né? Tá? Para que a gente consiga traçar onde a gente quer chegar. Exatamente. Né? Então, para isso eu preciso saber onde que eu tô, né? Qual é a minha posição. Porque assim, me dizer que a empresa gera um resultado X, seja positivo ou negativo, é só uma informação. A gente tem que olhar o contexto geral de tudo isso, porque tem empresas que geram prejuízo, mas estão em crescente. Porque elas reinvestem todo o valor para gerar. Então, sim, o fluxo de caixa dela está dando negativo, mas mesmo assim o valor de mercado está aumentando. Só que a estratégia de crescimento daquela empresa, porque a hora que ela mudar uma ou duas variáveis do negócio dela, ela produz um lucro absurdo. Então, ela está trabalhando as variáveis para o crescimento. Por isso que é um grande perigo quando um empreendedor baseia a sua estratégia numa outra empresa. Porque aquela empresa está fazendo daquela forma, então eu vou fazer assim também. Preciso entender, porque por trás daquela estratégia daquela empresa tem uma série de estudos baseado naquilo lá. E normalmente ela sacrifica a margem de um produto que vai dar mais visibilidade, para que ela rentabilize de outro lado. Só que aí o empreendedor está olhando, ele entende que ela está fazendo aquilo ali, e ele acredita que aquilo ali que está dando resultado. E na verdade não é. Então ele tem que prestar atenção nisso. E antes até de a gente falar aqui em aumento de faturamento, que tem que ficar bem claro aí para o empresário, para quem entenda, né, que é a diferença entre a lucratividade e o faturamento, né? Então, às vezes a tua empresa está faturando muito, mas está tendo pouca lucratividade, né? E o contrário também, né? Às vezes está faturando pouco, mas está tendo uma lucratividade grande. O que vale a pena aí? O que é importante que o empresário saiba nesse sentido? O nosso modelo de negócio, a nossa empresa, se chama empresa mais lucrativa. Eu acredito de verdade que todo negócio precisa ser lucrativo para que ele possa crescer de forma sustentável. Faturamento é importante. Eu preciso crescer em termos de faturamento, mas
Se eu não conseguir crescer em termos de margens de lucro, né, o QS, né, o que sobra de verdade, não faz sentido. Porque aí eu estou trocando moeda, eu estou trabalhando, estou gerando um esforço desnecessário e não está sobrando. Então, se não está sobrando, eu não estou conseguindo fazer minha empresa crescer. Não é o faturamento que vai fazer você ganhar dinheiro, sua empresa ficar lucrativa. Realmente é uma boa gestão e olho no lucro. Estratégias de lucratividade, né? Estratégia de lucratividade. E aí voltamos para aquele ponto. Mas é só o lucro que eu preciso analisar? Não. Eu preciso analisar o contexto geral da estratégia da empresa. Tem empresas que a gente consegue ter margens maiores de lucro. Empresas de serviço têm margens maiores, porém tem estratégias de crescimento também diferenciadas. Empresas de varejo têm margens menores, então nós temos clientes com margens mais altas, clientes com margens mais baixas. Estratégias de crescimento que eu preciso sacrificar um pouco a minha margem para ganhar escala. Depois eu recupero a minha margem no nível de escala. Então é entender que a lucratividade ela é extremamente importante para que você consiga crescer de forma saudável. Mas muitas vezes, para conseguir a lucratividade, eu preciso antes fazer faturamento. Preciso antes fazer faturamento para depois fazer correções em margem, para depois fazer lucrar. Então, assim, muita gente não cresce porque não é tão agressivo. Eu quero crescer, só que eu quero crescer com uma margem de 15%. E aí não consegue crescer. Se ele reduzisse a margem para 10%, ele conseguiria um diferencial competitivo, faturava mais, crescia mais, depois ele conseguiria ajustar a margem para 12, 13, 14, até chegar no 15 que ele queria, sem baixar o faturamento, porque a empresa dele já aprendeu a trabalhar daquela forma. Então, são estratégias. A gente precisa entender quando que é o momento de acelerar no faturamento e quando que é o momento de eu acelerar na lucratividade. E como a gente percebe no dia a dia, né? Como que o empresário ele não sabe quanto que ele está tendo de lucro, né? Como é comum ainda isso, né? Eu não sei quanto que eu estou lucrando. Eu não consigo entender, né? Então esse depoimento ele é constante, né? É ter os indicadores, claro, né? Porque não é que ele não sabe, ele não acompanha. Normalmente ele não acompanha. Ou ele não tem os indicadores de forma clara, né? Ele não acompanha, não tem o hábito de ter esse acompanhamento, não tem o hábito de fazer os fechamentos, não sabe quanto é que deu de lucro nem de faturamento no mês anterior, não tem o fechamento do semestre, acabamos de fechar o primeiro semestre agora, a operação foi lucrativa, a operação não foi lucrativa, quais os produtos, os serviços que mais deram retorno, contado na mão, quais empresários e quantos empresários fizeram esse fechamento. Inclusive, provoco você agora, você fez o fechamento do seu semestre, você tem esses números em mãos, você sabe o que mais funcionou no teu semestre para que você consiga fazer mais vezes no segundo semestre? A gente não sabe nem o que vendeu mais. Então, quando você não analisa isso, dificilmente você ganha escala. Então, os números existem, né, para serem analisados. Porque não adianta nada eu gerar o número, gerar a informação, não analisar e não fazer nada com ela. Aí não vai fazer sentido nenhum. Isso aí. Vamos para o Papo de Dono? Eu fico aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto. É a tua praia, né? Eu fico aqui, eu adoro falar sobre esse assunto, porque assim, isso aqui muda o jogo. Isso aqui muda o jogo de qualquer negócio. Gestão muda o jogo de qualquer negócio. Vamos lá, Papo de Dono. Então. Papo de Dono, então. Hipnotizado aqui, vamos pro Papo de Dono. Aquele momento que a Daiane seleciona as perguntas, você manda a perguntinha, tem caixa lá no Instagram, lá no meu Marcelo, 2Ls, _Henrique. Tem caixinha toda semana. Aqui embaixo do vídeo você pode colocar também. A maioria manda na caixinha. Você manda por onde fizer mais sentido para você. Mas o legal não precisa mais perguntar para a mãe, para o pai, para os amigos, para aquela pessoa que não entende, para de repente dar aquela resposta que você fica meio pensativo, será que está certo ou não está certo? Manda aqui no nosso Papo de Dono, a gente vai conversar aqui, falar abertamente, vamos trazer uma resposta para você que você pode implementar aí no seu negócio. O que nós temos de hoje no nosso Papo de Dono? Então temos uma gaúcha aqui. Tipo? Ela colocou, tem uma empresa de artigos de saúde na cidade de Porto Alegre há 28 anos. Nunca passei por tanta dificuldade como atualmente de reter talentos na empresa. Gostaria de umas dicas suas para saber onde eu estou errando. Não nos deu muita informação, né? Mas ela quer saber onde que ela está errando, por que ela não consegue reter talentos. A pergunta é 28 anos, artigos de saúde, provavelmente essa empresa tem concorrente na região. Porto Alegre é uma cidade que tem de tudo, é uma cidade muito boa de trabalhar, já trabalhei lá por algum tempo, tive negócio lá em Porto Alegre, tive filial lá em Porto Alegre, tive loja, escritório lá físico lá em Porto Alegre.
E é uma cidade muito boa, tem pessoas muito competentes lá, colaboradores muito bons, pessoas muito guerreiras, né? Pessoas fortes. Então tem colaboradores muito bons naquela região. E aí tem uma briga de mercado muito grande para a disputa desses bons profissionais. Então, a pergunta que eu sempre me faço, e é a pergunta que a nossa pessoa que não tem o nome aqui, não tem o nome dela, que eu faço sempre é: por que nosso colaborador vai trabalhar na minha empresa e não vai trabalhar no concorrente? Acho que essa é a primeira coisa que eu preciso fazer com dadas as não informações que eu tenho da empresa. Então, a pergunta que você deve começar a se fazer é: por que trabalhar na minha empresa e não no concorrente? Quais os diferenciais que eu estou proporcionando, não para os meus clientes, mas para os meus colaboradores? Eu tenho que entender o seguinte: na mudança que a gente está trabalhando, que está vivendo hoje, em competitividade não só de vendas, mas também competitividade por talentos, eu preciso entender quais os diferenciais que a minha empresa oferece para atrair e reter talentos. Se eu não tiver uma cultura para isso e eu não tiver uma clareza para isso, ela vai ficar atraindo, da mesma forma dos clientes que vêm para o preço vão, ela vai ficar atraindo pessoas que querem um salário, e às vezes nem o salário ela tem, que é um diferencial, porque às vezes a pessoa, eu não tenho um diferencial, mas eu pago acima da média do mercado. Pô, é um diferencial. É um diferencial. Agora eu preciso entender quem é o perfil de colaborador que eu gosto de trabalhar, que mais se adapta, que mais tem sucesso na minha empresa, quem que eu busco trabalhar, entender. A gente tem alguns podcasts que falam sobre colaboradores, sobre retenção, sobre contratação, que vão te ajudar. Procura aqui no nosso YouTube, você vai encontrar uma série desses podcasts. Mas a primeira pergunta, eu acho que eu iria por essa: quais são os meus diferenciais? Por que trabalhar na minha empresa e não trabalhar no concorrente? Acho que o que vale um ponto de atenção aqui também é entender, ela tem uma empresa há 28 anos. Então, teoricamente, se ela começou essa empresa com 20 anos, ela tem 48 anos. Então, ela tem um modelo, né, de formatação, de negócio, de funcionário, enfim. E essa geração nova que está chegando para ela, será que ela está conseguindo se conectar com essa geração? E aí vem, inclusive, que a gente conversou aí no nosso evento dos empresários do final de semana, né? Se você é um empresário cringe, se você se considera cringe, né? Então, a importância de perceber isso, né? Eu estou me conectando com essa nova geração, com essas pessoas que já nasceram com a internet, com essas pessoas que já pensam ou agem de uma forma que não é que é diferente, que para a gente, né, possivelmente possa ser diferente. É diferente do que eu faço. Exatamente. Não é que é certo ou que é errado, né? Exatamente. Então, eu acho que essa conexão que tem que ter, né, o RH da empresa já abrir para isso, se conectar com isso, o próprio empresário entender isso, ou ela vai buscar por pessoas que já estão no nível de idade, enfim, parecidos com dela, que estão da mesma geração, para que não ocorra esse choque. Ou caso isso não aconteça, se busca por pessoas mais novas, ocorre sim esse choque. Talvez essa geração nova ela chegue e não consiga se conectar com a empresa. A empresa ela não está moderna, e não estou falando de moderna, de equipamentos, enfim, é de atitude, de conceito, de vibe, né? Duas ferramentas práticas, tá? Para a gente entender e para que você possa aplicar. E aí você pode também aplicar, você está nos ouvindo, aplicar no seu negócio. Uma que é muito clássica, né, e todo mundo faz, que é a entrevista de contratação. Então, as pessoas vão na sua empresa, você vai contratar e vai entender por que as pessoas querem trabalhar ali. Você pode perguntar isso também para as pessoas que trabalham na sua empresa, por que elas escolheram trabalhar ali. Você vai ter informações riquíssimas sobre isso. Agora, uma informação extremamente valiosa, uma ferramenta que deve ser aplicada, é as pessoas que estão saindo da sua empresa. Você faz uma entrevista de desligamento, você consegue identificar o porquê que a pessoa está saindo, no caso de ela solicitar a saída, quais os motivos que fizeram ela sair, você explica também para a pessoa por que ela está saindo da empresa. Essa entrevista de desligamento, de rescisão, ela é extremamente importante e poderosa, porque essa pessoa que está saindo, ela tem uma visão completamente diferente da pessoa que está entrando. E se ela te passar essa visão, você vai conseguir corrigir muitas coisas na sua empresa. Ótimo, perfeito. Mas o papo é formas de aumentar o faturamento. E vamos lá. Sobre isso que nós estamos falando hoje. E agora nós vamos chegar nas 3 formas. Que uma contratação assertiva pode ajudar você a faturar mais. Pode ajudar a faturar mais, com certeza. A equipe era muito importante nesse momento, né? Então vamos lá. Vamos aos pontos, né? Vamos aos 3 pontos, as 3 formas essenciais de aumentar o faturamento da empresa. A primeira forma é a clássica, vender para mais clientes, né? Que é o que todo mundo faz, ao menos é que já deveria saber, né? Parece óbvio, mas de que forma um empresário
deve dar atenção a isso, né? Como vender mais? Vamos lá. Primeiro passo, vamos a 3 passos, né? Primeiro passo para aumentar o meu faturamento. Mais clientes, que é o que todo mundo faz. E o fato de todo mundo fazer, ou todo mundo deveria de verdade fazer, me joga dentro do oceano vermelho. Porque está todo mundo buscando por mais clientes, que é uma estratégia que precisa acontecer constantemente. A empresa precisa estar captando novos clientes entrantes, para que eu consiga estar trabalhando a geração de caixa. Só que eu preciso, como é que eu otimizo isso? Através de estratégia de posicionamento, estratégia de aquisição, estratégia de conversão. Então, o que é estratégia de posicionamento, estratégia de aquisição e estratégia de atendimento, né, de conversão, fazer o fechamento, né? Vendendo mais. O posicionamento, eu preciso cada vez mais aparecer para os clientes. As vias de acesso, o cliente precisa me ver mais vezes. Quanto mais o cliente me vê, mais clientes novos, eu preciso nutrir, né, o meu funil, imaginando aquele funil de vendas. Aquele primeiro contato, né, do desconhecido para o primeiro contato com a empresa, ele precisa existir frequentemente. E algumas empresas não fazem isso por achar desperdício. Porque, não, mas eu anuncio, só que não vende. Esquece do tempo do cliente e às vezes está anunciando de forma errada. Porque o anúncio de posicionamento é diferente de um anúncio de venda. É um anúncio de reconhecimento de marca, para que mais pessoas estejam te vendo, para depois eu conseguir entrar dentro do nosso funil, que é a estratégia de vendas. Aí você vai entrar com a estratégia de aquisição, para as pessoas que já te viram, as pessoas que já te conhecem. E as pessoas que já te conhecem entraram no teu funil de venda, seja você vendendo serviço ou vendendo produto, mas você se posicionou para as pessoas não conhecidas. As pessoas não conhecidas conheceram você, identificaram aquilo que você faz e se identificaram com aquilo que você faz. A partir do momento que elas fazem isso, elas já começam a olhar para você diferente. E aí você ativou uma campanha, uma estratégia de aquisição. Essa pessoa que em algum momento era desconhecida, se torna conhecida. Opa, isso aqui pode ser para mim. E aí ela entra no teu funil de atendimento. E aí envolve o atendimento, a conexão, a conversão e aí toda a sequência para que eu tenha mais pessoas entrando e um percentual maior de pessoas comprando, que é esse o objetivo, montar uma estratégia para vender para clientes novos. Então, sim, é um processo simples, não é um processo longo, só que é um processo que precisa ser bem feito. E muitas empresas não fazem. Ou elas pecam, seja na estratégia de posicionamento, seja na estratégia de aquisição, não tem uma estratégia clara de aquisição, não sabe onde que o cliente entra e para onde que o cliente vai, não tem um funil claro. E quando a gente fala funil de vendas, as pessoas se conectam muito, mas isso aí é para a internet. Não, qualquer negócio, seja ele físico, digital, produto, serviço, indústria, precisa ter uma estratégia de aquisição clara. Desde a primeira entrada, o primeiro contato, né, os pontos de contato do cliente até o fechamento. E depois o pós-fechamento, que daí a gente entra na parte de pós-vendas e tudo mais, mas não é o objetivo aqui agora. Infelizmente, ainda para quem está no offline, né, empresários que simplesmente acham que eu vou abrir uma porta, vou fazer uma vitrine bonita e está tudo certo, né? Inclusive, a gente está percebendo isso, que o mercado já mudou, né? Essa variante já mudou. Nós temos muitas empresas que não tem mais nem vitrine, né? São lojas que abrem com lojas bonitas, mas lá num prédio, no 8º, no 9º andar, né? E eles fazem toda essa captação, tudo através de internet, ou do boca a boca, ou enfim. Mas isso está mudando cada vez mais. E o empresário tem que estar conectado com essa mudança, né? Uhum. Então, essa busca por mais clientes, como vender para mais clientes, é uma pergunta que tem que ser feita e buscar o como fazer isso, né? Para colocar em prática. Exatamente. Então, esse é o primeiro passo, né? O Jay Abrams já fala muito disso, que é vender para mais clientes. E aí, utilizar estratégias de posicionamento, estratégia de aquisição, estratégia de atendimento e conversão, para que você consiga vender para mais clientes. Vender para mais clientes é uma das formas de você aumentar o seu faturamento. Só uma das formas. Só uma das formas, que é o que todo mundo faz. Agora tem mais 2 formas que talvez estejam no escuro para você. Então, a segunda forma é aumentar o valor da venda. E aí causa aquela indigestão, né? Enquanto a concorrência diminui o valor, a sugestão que tu dá é que aumente o valor, é isso? Vamos lá. Não é necessariamente isso. Essa estratégia,
É importante dizer que não sou o precursor disso. Eu aprendi essa estratégia. Uma das pessoas que fala muito disso é o Jay Abraham. O Jay Abraham é um dos maiores consultores que tem nos Estados Unidos. Quando a gente fala em vendas, em atendimento, eu fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de fazer um curso com ele. E ele trabalha nessas 3 formas de aumentar o faturamento. E a segunda forma, ela realmente gera essa confusão mental. Porque assim, agora eu preciso aumentar o valor para conseguir vender mais. Não, ele disse que eu preciso aumentar o valor da venda. Veja bem, aumentar o valor da venda, não necessariamente aumentar o preço. Olha que legal isso. Como é que eu faço, né, para aumentar o valor da venda sem aumentar o preço? Preço é diferente de valor, né? Eu preciso aumentar o ticket médio. O ticket médio de compra. Preciso fazer o cliente comprar mais, agregar mais no cliente. E aí entra com o entendimento do cliente, entendendo o que o cliente busca, tendo diversificações, não sendo empresa de um produto só, não sendo uma empresa de um serviço só. Porque se você só tem uma coisa para vender, você só vai vender essa coisa. Se você não conseguir agregar mais valor para o teu cliente, ter opcionais para que o seu ticket médio aumente, você só vai conseguir vender uma coisa. E aí essa estratégia não aumenta. Não vai funcionar. Agora, se você conseguir perceber isso, seja você uma loja de serviço, você vende serviço ou você vende produto. Se você vende serviços, né, vamos pegar um fisioterapeuta, nutricionista, que vende um procedimento. Um procedimento principal. E aí a gente vai falar naquela esteira de cross-sell, upsell, downsell, enfim. O que você pode vender a mais? A que tipo de serviço adicional você pode fazer para agregar valor e o teu ticket médio aumentar 10%, 15%? Se você vende um produto, uma blusa, uma calça, será que você não pode colocar um cinto junto e agregar o valor e aumentar o ticket médio? O que você pode colocar como padrão para a sua equipe para a gente oferecer o adicional, que é o famoso biscoitinho? A venda casada. A venda casada. Então tem várias coisas que você pode fazer pensando em aumentar o ticket médio. Se a gente for analisar isso aqui, todo negócio tem como implementar de forma imediata, sem exceção. E aí, quando tu fala em aumentar valor, quando a gente conversa ali em aumentar valor, muitas vezes é necessário essa ação mesmo, de ir lá e aumentar o valor. Existe aí óbvio, dependendo do tipo de produto, é claro, né? Dependendo do tipo de serviço, é uma corrente com cada centavo, né? De quem ganha e quem está menos. E às vezes o cliente, dependendo do perfil desse cliente, ele não quer comprar do mais barato, né? Então, se a empresa ela consegue agregar valor nisso, isso inclusive aconteceu com um cliente que eu atendi hoje cedo, né? Uma empresa que vende produto. E essa empresa, ela recebeu um orçamento, o orçamento tinha dado X, e a cliente falou, não, eu vou comprar lá na outra que deu X dividido por 2, né? E ela começou, eu falei, joga pulga atrás da orelha, não fala mal do concorrente. Mas para que o cliente, esse valor só deixa eu justificar porque que o meu valor é esse. É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso, né? Então a gente, você fica à vontade. Eu preciso agregar, né? Você fica à vontade na sua decisão, mas eu só quis justificar o porquê que eu tô te cobrando dessa forma. A cliente, eu vou fazer o teu e já pode colocar 2. Né? E o que? É a clareza de o cliente entender o porquê que aquele valor é esse. Clareza e segurança. E eu ter a clareza e conseguir passar a segurança para o cliente, por que o meu valor é esse. Então, se eu simplesmente é um produto igual a todo mundo e ninguém explica nada, o cliente diz, vou conversar com meu marido, eu vou conversar com a minha mãe, né, para saber se eu posso comprar. E, então tá, tudo bem, volte sempre. Você não consegue converter. Falamos isso no podcast, preço e valor. Exatamente. Porque é totalmente diferente, a pessoa tem que ter essa percepção. Então, assim, agregar mais na vida do teu cliente, e aí, provavelmente, tem você aí que está pensando agora, mas eu não tenho o que oferecer. Então, cria um produto novo, e às cria vezes, um serviço novo. E o que chama atenção, né, também, é que às vezes o que você pode oferecer a mais não é o agregar um produto novo, ou se eu não consigo fazer isso, às vezes é a tua excelência no atendimento. O cliente pode pagar mais pelo produto porque ele vai lá, ele é tão bem atendido que você pode cobrar um pouco a mais. Porque sai do mais do mesmo, né? Todos estão fazendo da mesma forma. Sim. Então, se a pessoa chega e ela tem uma excelência em atendimento do começo ao fim e o valor é um pouquinho mais, ela paga por isso. Né? Então, é algo que dá para se pensar também. Então, primeira forma, mais clientes. Segunda forma, aumentar o ticket médio. Terceira forma, vamos lá. Vamos lá. É aumentar a frequência de compra para o mesmo cliente, né? É a compra recorrente.
E aí, todo cliente ele é sensível a novas ofertas? O cliente ele fica esperando por novas ofertas do mesmo fornecedor, da mesma empresa? As pessoas são sensíveis à novidade. Novidade. Então, sempre que As pessoas existe... buscam novidade, né? Sim, é uma das necessidades humanas. Diversificação, buscar por novidade, buscar pelo novo, ver coisas diferentes, diversificar de fato. Então, assim, sempre que existe uma novidade, algo novo, o cliente vai querer saber. E quando eu sei de algo que eu já conheço o gosto do cliente, já sei que o cliente gosta disso, tem esse perfil, eu trago uma novidade em primeira mão para esse cliente, essa novidade se torna exclusiva, vale mais ainda. E aí eu consigo fazer a recompra. Tem muita gente, muito empresário, muito empreendedor, muito vendedor que tem medo de vender para quem já comprou. Não, pelo amor de Deus, eu vou vender agora. A pessoa acabou de comprar o mês passado. Tem alguma coisa nova que você possa oferecer para essa pessoa? Tem. Se você oferecer para essa pessoa, você acha que ela iria gostar disso? Sim, é a cara dela. Então por que não oferece? O máximo que vai acontecer, ela fala, não quero, obrigado. Então assim, é como oferece, técnica para isso, abordar da forma correta, mas entendendo que a terceira forma de você aumentar o seu faturamento com zero investimento. Estamos falando aqui formas de você aumentar o seu faturamento. O cliente já está ali, né? Tá ali. É aumentar a frequência. Aumentar a frequência é, de novo, trabalhar no meu leque de novidades e trabalhar na minha intensidade aqui. Na minha intensidade. Porque eu preciso fazer, volta aqui de novo. Sim. Se tu está vindo uma vez por ano, eu preciso que tu venha 2 vezes por ano. Se tu está vindo 2 vezes por ano, como é que eu vou fazer você comprar 3 vezes por ano? Por que você vem aqui? Um grande exemplo disso é a Apple, né? Quando lança um produto novo, o que acontece? Sim, eu preciso... Né? Tu já tem um novo, tu tá ali, o teu celular tá novo, mas dá um desejo enorme de trocar. Né? Então, por quê? Porque eles conseguem fazer isso muito bem, né? Então, essas empresas têm que servir como exemplo. E o quanto de novidade que a sua empresa pode lançar. O que a sua empresa pode ter de produto novo aí por bimestre, por trimestre. Então, é importante isso, e, né? assim, tanto produto novo, como renovar um produto antigo. Sim. Trazer a percepção de uma coisa nova. Trazer o cliente de novo. Entrar em contato com o cliente para saber... que pode ser, às vezes, só entrar em contato com o cliente. E às vezes, tu trazendo um produto novo, não necessariamente esse produto novo é o que mais vai vender. Às vezes ele reforça aquilo que ela já compra. Né? Às vezes ele reforça um outro produto, faz com que a pessoa consuma um outro produto, não necessariamente aquela novidade. Né? Um outro ponto que é bem importante, que eu acho que vale colocar aqui, é não ter o medo do não, né? Então, cada vez mais as empresas vêm nos procurar porque a equipe não consegue vender. Aí, quando eu vou fazer a entrevista com a equipe, porque eu já ofereci, mas o cliente disse que não quer. Mas eu já fiz isso, mas o cliente disse que não quer. Você ofereceu quantas vezes? Já ofereci 10 vezes. Às vezes ia ser a partir da 11ª que você iria ter resultado. Eu já sei. Então, eu já sei. O que é bem importante é entender que, para que eu capte sim, para que os clientes comecem a dizer sim, eu vou ter que ter os clientes que digam não. E tá tudo bem. Eu não posso murchar porque o cliente disse não. Eu não posso, não vou vender mais isso, porque eu já ofereci e todo mundo disse que não. Desde que eu entenda o porquê do não, né? Exatamente, mas é entender que, principalmente em venda casada, a pessoa ela chegou, você era para vender cópia, você oferece uma caneta também, não tem relação cópia e caneta. Então tá tudo bem ele dizer não, mas vai ter cliente que vai querer a caneta. Então, só que eu vou precisar oferecer. Então eu vou oferecer para 100 clientes, para 30 comprar caneta. Se eu não tivesse oferecido... E usar a percepção de que a venda casada deve complementar a venda principal. E na venda casada tem que estar tudo bem ou não. Casado, né? Tem que estar casado, senão não funciona. E tá tudo bem entender que não, a pessoa não quer. Ótimo, tá tudo bem. Segue o fluxo e que vem o próximo cliente. Mas olha só que ponto interessante. Se eu trazer... Vamos pegar uma empresa que fatura 100 mil por mês. Uma empresa que não fatura muito, mas não fatura pouco, fatura 100 mil por mês. Eu tenho uma meta de aumentar 10% o faturamento dessa empresa. Vai passar para 110 mil. Então, como é que eu vou trazer isso? Eu posso aumentar aqui 10% de novos clientes a R$1.000 e vai dar 10 mil. Eu posso aumentar 10% no meu valor e vai aumentar 10 mil. Eu posso aumentar a recompra em 10%, que vai aumentar também 10 mil. Agora, o fantástico disso aqui é que eu posso fazer isso aqui simultaneamente. E se eu aumento 10, 10, 10, eu tenho 33% de crescimento de faturamento. Eu saio de 100 mil para 133. Esse é o fator exponencial.
É um jogo por trás do jogo. Exatamente, que o empresário tem que estar atento a utilizar essa estratégia casada. Aumentando o número de clientes, estratégias específicas para aumentar o número de clientes, estratégias específicas para aumentar o ticket médio e estratégias específicas para aumentar a recompra. Isso aqui a gente faz todos os dias com os nossos clientes de consultoria. Se você não sabe como fazer, sabe onde nos encontrar e a gente sabe exatamente o que fazer para a tua empresa aplicar nisso. Inclusive, tem um desafio. Inclusive, tem um desafio. Você que chegou até aqui tem um desafio. Você que entendeu essas 3 formas de você aplicar. Você que já tem cliente, você que já tem a sua empresa funcionando, eu quero te fazer um desafio rápido para você aplicar ao longo dessa semana. Se você está assistindo logo de início, hoje é segunda-feira. Se você não está assistindo logo de início, talvez seja terça, quarta, se você está assistindo a gravação, não consigo saber quando é. Mas a ideia é que você faça isso nos próximos 5 dias. 5 dias. O que você vai fazer? Você vai relacionar quantidade de clientes aí que já compraram com você e não compraram aí nos últimos 6 meses, no último ano. Não precisa ser muito cliente, dependendo do tamanho da sua empresa, 10, 15, 20 clientes para você fazer esse teste. Depois você pode ir para o infinito, fazer isso aí. Você vai buscar esses clientes e você vai fazer uma ligação, oferecendo algo para esses clientes. Simples assim, você já conhece o cliente, você obviamente vai listar coisas que você tem para vender, produtos, serviços que vão casar com o gosto desse cliente e você vai ofertar para esse cliente. Olha, seguinte, imagina que você tem uma loja de roupa e aí você tem uma loja de roupa, a Daiane é tua cliente. E aí, oi Dai, tudo bem? Eu sou aqui da loja tal, tô te ligando porque eu acabei de receber uma calça linda que é a tua cara. Você acha que ela vai entrar em contato com você ou não? Ela vai, entendeu? E assim você pode fazer com inúmeros produtos, inúmeros serviços para todos esses ex-clientes. É um movimento que não te custa nada, te custa zero. Você está ouvindo aqui nesse podcast. A única coisa que eu quero em troca, que você depois vá lá no meu Instagram, Marcelo, com 2 L's, _Henrique, e fala assim, Marcelo, incrível, fiz a ligação, fiz o WhatsApp, fiz o contato e vendemos para X clientes. Eu tenho certeza que você vai fazer caixa logo essa semana. Se você for bem rápido, você faz caixa hoje já com relação a isso. É só ligar para esse cliente. Fácil, simples, assertivo, para você fazer o seu primeiro caixa e depois te encontrar numa das nossas mentorias, nossos treinamentos, uma consultoria mais alongada, para a gente colocar lucro de verdade no teu bolso, fazer a tua empresa crescer de verdade. E nós chegamos ao fim. Chegamos ao fim. 25º podcast Empresa Mais Lucrativa. Falamos de lucro, falamos de vendas, falamos de formas diferentes de você aumentar o seu faturamento de uma forma simples, prática. Entenda, tem coisas óbvias aqui, eu sei disso. Tem coisas óbvias, não dá para fugir do óbvio. Tô falando de gestão, mas tem coisas que precisam ser implementadas. Então, ouça quantas vezes for necessário, encaminha para as pessoas, faz esse desafio aqui. Não fica só ouvindo, não, coloque em prática. E eu te espero semana que vem. Semana que vem tem conteúdo novo. A gente tem conteúdo novo. Semana que vem nós vamos falar de medos. Medos. Semana que vem nós vamos falar de medos. Já tem conteúdo pronto aqui. Nós vamos falar de medos. Quais os medos que impedem de você fazer o que tem que fazer hoje? Gerar resultado, de crescer. Vemos você na próxima semana com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. É isso? É isso, até lá. Então tá. Tchau, tchau.